programa que você vai ouvir agora é uma produção independente de responsabilidade de seus apresentadores. Grande é o nosso Deus. Você vai ouvir agora programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina, falando de Deus ao seu coração. Cumprimento a todos nessa segunda-feira com a gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma segunda-feira, estamos aqui com mais um programa Momento com Deus. E eu quero te dizer, meu amado ouvinte, que nessa tarde eu gostaria que você meditasse dentro do seu coração, que você olhasse para dentro de você e pensasse assim, que o covarde, ele não faz nada na vida, porque ele tem medo de tudo. O fracassado, ele não termina, porque tudo que ele começa, ele desanima e para. Mas já o vencedor, ele nunca desiste. Então eu gostaria de saber em qual posição você está nessa tarde. Se você está na posição do covarde, do fracassado ou do vencedor. Eu quero te dizer que se você estiver como covarde, você vai ver problema em tudo e nada vai ser resolvido. Se você estiver como fracassado, você vai ter assim vontade de não terminar nada. Mas se você estiver como vencedor, você quer vencer. E eu acredito, em nome de Jesus, que nessa tarde você vai vencer. Que você nesse dia vai arrancar toda a covardia do seu coração. Que você vai tirar todo o espírito do fracasso da tua vida. E você vai ver que aquele que persevera irá vencer. O tema dessa segunda-feira diz assim: água amarga, água doce, para transformar precisa crer no milagre. Nós sabemos que a água amarga, ela é amargura, ela é decepção, ela é sofrimento, ela é covardia, ela é fracasso. Mas já a água doce, quando ela é transformada, nós sabemos que a água doce é a água do Espírito Santo, é a água da alegria, é o dom gratuito de Deus, de transformar que tudo que é ruim em coisas boas. Coloca a tua mão direita sobre o teu coração e nós vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, Senhor, nessa tarde pedimos licença para entrarmos perante o teu altar. Pedimos licença perante a tua presença para nos apresentar como decanto labassúbia de queixanai, pecadores, pessoas fracas, pessoas que não têm força de que demanto. Mas nessa tarde, Espírito Santo de Deus, eu já sinto tu descer neste lugar de couva subir de fácil. Eu já contemplo o Senhor entrar na sintonia dessa rádio de canto Rabanai e visitar cada ouvinte. Jesus Cristo, Espírito Santo de subir de fácil. Eu faço clamor nesse momento da cobertura do sangue de Jesus. Passa a gota do teu sangue sobre a vida de cada ouvinte. Fala aos nossos corações. Permita que tudo aquilo que está amargo na nossa vida venha ser transformado em água doce. Venha ser transformado em milagre, Pai querido. Senhor, tira de nós todo espírito de covardia, porque nós sabemos que todo aquele que se acovarda, ele nada faz. Senhor, também tira do nosso coração todo espírito de fracasso, porque sabemos que o espírito do fracasso para no meio do caminho, nunca continua, nunca prossegue, e nos coloca nesse dia espírito de vencedor. Nós precisamos ser vencedores. Nós precisamos encarar, Senhor, essa última semana de abril como como uma semana de vitória. Senhor, entra nos corações aqueles que se encontram nesse dia angustiados, contritos, que pensam assim: não tem mais como. O Senhor decova sube de fácil. Entra e diz que o Senhor vai fazer nesse dia. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus. Senhor, obrigada, porque o Senhor nos ensina a cada dia a olhar para o alto e sabermos que o gigante na nossa vida, ele está somente para cair. E o Senhor nessa tarde está derrubando gigantes, gigantes de canto de súbia, gigantes que têm atrapalhado de calabaçúbia, pessoas de caminharem no teu caminho, pessoas de conhecer o Senhor. Deus, vai dando livramento de morte nessa tarde, livramento de infarto, livramento de AVC,
livramento de doenças, decanto labassúbia. Área emocional, que o Senhor entre na área emocional, que o Senhor entre principalmente na vida espiritual de cada ouvinte, que o Senhor nessa tarde, Espírito Santo de Deus, entra também na estrutura física de cada um. Senhor, o Senhor é Deus que conhece todos os pilares, que cada família representada por cada ouvinte seja visitada nesse momento e que seja aniquilado toda a fúria do adversário. Deus, nós cremos no milagre, nós cremos que o Senhor irá falar conosco nesse dia e já somos gratos em nome de Jesus, amém. Amém, meu amado ouvinte. Nós vamos meditar nessa tarde em capítulo 14 do livro de Jó, do versículo 7 ao 9, que diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Meu amado ouvinte, nós precisamos, a cada dia, a cada momento, saber que a esperança, ela precisa estar brotando a cada dia no nosso coração. E a esperança, ela é adquirida através da perseverança, através da oração, através do joelho, através do jejum, através da leitura da palavra de Deus. Porque nós sabemos que quando nós lemos a palavra de Deus, nós ouvimos Deus falar conosco. E a palavra de Deus diz aqui no livro de Jó, capítulo 14, a partir do versículo 7, que a árvore, ela pode estar cortada junto à terra. Nós sabemos que o tronco pode morrer, mas existe raiz dentro da terra. E nessa tarde eu digo a você, a raiz de esperança dentro do seu coração. Talvez você diga assim para mim: irmã Silvia, está tão difícil a área espiritual para mim buscar o Senhor, estou tão desanimado. Irmã Silvia, eu estou passando problemas financeiros, estou passando problemas familiares. Eu quero dizer que se você ficar olhando para o seu problema, a raiz vai morrer junto com o tronco. Mas se você colocar esperança na raiz dentro do seu coração, você vai ver que vai brotar e vai crescer novamente. E nós sabemos no versículo 9 do capítulo 14 de Jó, que diz que ao cheiro das águas florescerá. Eu não sei como está a sua vida nessa tarde, eu não sei como você se encontra, mas eu quero dizer algo da parte de Deus. Como está em Jeremias, capítulo 33 e 3. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que seus olhos não conhecem. Eu quero dizer para você que nessa tarde, que quando você clama, você não está clamando sozinho. Há um Deus que ouve. O problema das pessoas hoje é que elas pensam assim, que Deus faz se você não tiver fé. Você precisa ter fé. Jó passou por situações difíceis. Ele perdeu todos os seus filhos, perdeu todos os seus bens, teve uma enfermidade para a morte aos olhos do homem, foi caluniado, foi crucificado pelos amigos, mas ele perseverava. Porque no capítulo Decanto Labassúbia 14, do 7 ao 9, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus dizia ali que mesmo a árvore cortada junto à terra, ao cheiro das águas florescerá. Deixa Jesus chover sobre o seu coração nesse dia. Mas como assim, irmã Silvia, chover? Porque Jesus, ele manda a chuva seródia sobre a sua vida. Quando nós estamos com a terra seca, que pensamos não ter mais esperança, o Senhor, ele envia do céu consolo. O Senhor envia, através do Espírito Santo de Deus, a alegria do Espírito para nos confortar. Muitas vezes pensamos assim: essa situação aqui é para a morte, eu não vou conseguir resolver. Eu quero te dizer uma palavra boa. É ótimo quando diz que você não pode resolver, porque Jesus só vai fazer aquilo que você não pode resolver, porque aquilo que você tem condição de fazer, ele não vai fazer. Mas a partir do momento que você depositar a sua fé em Jesus, ele entra no negócio e ele vai resolver. Vamos para o livro de Êxodo, capítulo 15, a partir do versículo 23, que diz assim: afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-lhe de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber?
Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. E lançou Moisés a árvore nas águas, e as águas se tornaram doces. Aqui no livro de Êxodo, nós sabemos que os israelitas, eles tinham acabado de atravessar o Mar Vermelho. Mas os israelitas, eles gostavam muito de murmurar. E a palavra de Deus diz que quando nós murmuramos, Jesus, ele permite nós passarmos pela prova para ver se nós obedecemos a palavra de Deus e acreditamos no sobrenatural, ou se vamos olhar para a prova e desistir de Deus. Por isso que o tema dessa segunda-feira, vamos mais uma vez repetir: água amarga, água doce. Para transformar, precisa crer no milagre. Nós acabamos de ouvir o que agora? Que em Jó capítulo 14, do versículo 7 ao 9, nós sabemos que a árvore ela pode morrer, sua parte física, parte exterior da terra. Nós sabemos que ela pode ser até cortada pelo homem, mas existe raiz. E essa raiz, ela precisa ser uma raiz de santificação. É preciso que o seu coração esteja na raiz de Jesus Cristo, para que você possa olhar para o céu e dizer a Deus, como está em Josué capítulo 15, versículo 18 e 19, que você peça ao Senhor as águas superiores, a força de Deus, porque as águas de cova súbia irão descer sobre a terra, e a terra que é estéril irá ficar fecunda. Eu não sei qual é a área da sua vida nessa tarde, mas eu quero dizer que Deus está enviando recursos para a sua vida. E aqui o povo de Israel tinha passado o mar. Nós sabemos que o mar se fechou, Faraó morreu, todos os perseguidores morreram. Miriam cantou, Miriam adorou, Miriam até dançou na presença de Deus, na alegria do Espírito Santo de Deus. Mas havia uma ordem para Moisés, que eles continuassem a prosseguir, continuassem a marchar. E poucos versículos à frente do capítulo 15, a partir do versículo 23 até o versículo de 25, diz que eles encontraram água. A palavra de Deus diz que as águas do odre havia encerrado. As águas do odre tinham terminado. A palavra de Deus diz que o odre é o recurso do homem. E o recurso do céu é quando tem o sobrenatural, quando tem o milagre. E ali os israelitas começaram a reclamar: Moisés, como podemos nós beber essa água amarga? Ela não vai descer, mesmo que nós estejamos com sede. E Moisés, ele clamou a Deus. Ele falou dessa forma: Deus, eu sei, Pai, que não somos merecedores. Nós estamos com sede, estamos precisando de água. Precisamos, Deus, que o Senhor nos dê a resposta do alto. E a palavra de Deus diz que a orientação que Deus deu a Moisés é que ele pegasse aquela árvore que estava ali já arrancada e lançasse sobre as águas. E quando ele lançou, a palavra de Deus diz que as águas se tornaram doces. E nessa tarde, o que é que Deus quer falar com você, meu amado ouvinte? Talvez você precise arrancar de dentro de você situações para que Deus transforme a sua vida em água doce. Essa árvore que foi lançada no rio e foi lá canto Labassube ali, é transformada em água potável para beber, era algo que não tinha importância para o povo de Israel. Não tinha importância ali para aquela terra, mas tinha importância para que o povo acreditasse que Deus estava caminhando com eles, que Deus estava na vida de Moisés. Muitas vezes você está passando uma situação, não é porque Deus quer te provar, é porque Deus quer ver se você tem fé. Deus quer ver se você vai olhar e vai dizer assim: essa água está amarga, essa situação está difícil, essa situação está impossível aos meus olhos, mas se eu ajoelhar e clamar ao Deus da verdade, essa água vai ser transformada em água potável. E essa situação eu vou rir, eu vou adorar, eu vou exaltar a Deus. E a palavra de Deus diz que todo o povo que estava com Moisés tomou das águas. Eles se abasteceram. A palavra de Deus diz que ali no versículo, nós vamos continuar lendo mais um pouquinho, porque é bom a gente falar da palavra de Deus na própria palavra, porque Deus, ele é maravilhoso.
A parte B do versículo 26 do capítulo de Canto Labassúbia 15 de Êxodo diz assim: enfermidade virá sobre ti das que enviarei sobre os egípcios, pois é o Senhor que te sara. Jesus, Ele está na sua vida para te sarar. Jesus, Ele não está na sua vida para te dar problema, meu amado ouvinte. Nessa tarde, Deus quer que você olhe para Ele e de Canto Labassúbia, clame a Ele e diga: Deus, eu não quero viver mais essa situação. Deus, eu sinto tudo cortado. Eu sinto que eu já não sou mais uma árvore, que eu já estou assim, no final, no meu limite. Mas eu quero te dizer que se a sua raiz, que é o seu coração nessa tarde, se envolver no Espírito de Deus e você começar a buscar o espiritual, Deus vai manar de Canto Labassúbia sobre a sua vida. E ao cheiro das águas irá florescer a sua esperança. E a palavra de Deus diz que a esperança nos arranca toda a covardia que nos impede para fazer aquilo que Deus quer. A palavra de Deus diz que quando a esperança entra, o espírito do fracasso também sai da nossa vida. Porque o fracasso só entra na nossa vida para que nós não venhamos terminar nada que nós venhamos começar. E a palavra de Deus diz que quando o Espírito Santo de Deus entra, a palavra de Deus é clara, que nós nos tornamos vencedores. Você quer ver uma coisa? O crente, servo de Deus, adorador, ele sempre está sorrindo. Ele pode estar passando a pior luta, ele pode estar passando a fornalha, ele pode estar passando a cova dos leões, mas se ele estiver com Jesus, ele passa, porque ele sabe que ele vai ser vencedor. Versículo 27 do capítulo 15 de Êxodo diz assim: então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Nós nessa tarde vamos falar um pouquinho de quando eles chegaram a Elim. A terra ali tinha 12 poços. 12 poços. Esses 12 poços, eles significam as 12 tribos de Judá. Quer dizer, a presença de Deus. Deus não vai deixar você perecer, meu amado ouvinte. Jesus quer te pôr você numa terra. Não é que tem só um poço de água doce e não tem amarga, não. Ele quer te pôr em abundância. Abundância espiritual, abundância de vida, abundância de você sorrir na presença de Deus. E a palavra de Deus diz que quando chegaram ali em Elim, havia também 70 palmeiras. Nós sabemos que se nós formos em Êxodo capítulo 1, versículo 5, significa os 70 israelitas que chegaram ao Egito. Se nós formos a Gênesis 10, também vai falar sobre os 70. Das 70 pessoas que começaram algo na presença de Deus. Mas o que eu quero dizer é que essas 70 pessoas que chegaram ao Egito e se prosperaram para hoje ser uma grande nação, elas também, os descendentes estavam ali, junto aos 12 poços de água e às 70 palmeiras. Talvez nessa tarde você pensa dessa forma: irmã Silvia, eu estou cansada, eu estou cansado, eu não aguento mais, não dá mais para me esperar, porque a água que eu tenho bebido, a situação que eu estou vivenciando é muito dura, o meu coração não está mais suportando. Eu quero te dar uma receita. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Jesus Cristo se esvaziou de toda a sua glória, se esvaziou do Filho de Deus e desceu à terra para perecer durante de Canto Labassúbia 33 anos, mas sabendo que ele iria para a cruz do Calvário, mas iria ressuscitar, iria voltar junto ao Pai e enviar o Consolador. O que é que você tem que aprender nessa tarde? Se Jesus, que é Filho de Deus, desceu à terra, passou 33 anos peregrinando, 3 anos de ministério, por que nós não passaríamos pela aflição, não passaríamos pelas águas amargas? Porque Jesus, ele veio nos dar um ministério de vitória. Quando ele foi crucificado na cruz do Calvário, Jesus sofreu, Jesus chorou, Jesus teve sede, e não deram água amarga não, deram vinagre. E Jesus ali disse: Pai, está tudo consumado. E a palavra de Deus diz que havia um ladrão do lado de Jesus. E esse ladrão disse: quando entrares no teu reino, lembre-se de mim. E Jesus virou para aquele pecador, para aquele ladrão, e disse o que, meu amado ouvinte?
Hoje mesmo tu entrarás comigo no paraíso. E nessa tarde, Deus quer que você entre no paraíso. Jesus quer que você saia do versículo 23 do capítulo 15 de Êxodo, que você está na água amarga. E acredite que Jesus quer te dar água doce. Ele quer te dar água da vida. Ele quer te dar água da salvação. Ele quer colocar você numa igreja. Ele quer te dar um pastor. Ele quer te dar um ministério. Ele quer te dar uma igreja para ser irmãos em Cristo. Jesus, ele quer ser a cabeça da sua vida. E você nessa tarde, eu quero te dizer que uma certa feita um biólogo chegou numa fazenda e havia um galinheiro. E dentro desse galinheiro havia muitas galinhas. Mas ele observou que entre essas galinhas havia uma águia. E ele virou para o fazendeiro e disse assim: o que essa águia faz entre as galinhas? Porque a natureza dela é outra. E o fazendeiro temou em dizer que era galinha. Ele falou assim: não é galinha, sou biólogo e é uma águia. Eu tenho permissão para pegar essa águia? E eu quero dizer que ele tentou colocar essa águia em cima de um telhado e soltar. Mas ela recuou, ela fracassou, ela se covardou e queria voltar para o galinheiro. Mas aquele biólogo levou ela para um alto monte. E ali havia muitas águias. E quando ele soltou aquela águia olhou para frente, para trás, para as laterais e viu muitas águias voando. E olhou para baixo e viu como era distante a altura que ela estava. E ela teve a vontade de vencer. E a palavra diz que ela venceu, ela voou. Então nesse dia eu quero te dizer: saia do galinheiro, saia do conforto, saia daquilo que você pensa que é tudo e vá de cova subedequei para a presença de Deus, porque Deus quer fazer você se renovar como a águia. Deus quer fazer você crescer. Deus quer te dar vitória. Deus não te chamou para o fracasso. Deus te chamou para ser vencedor. Então nessa tarde, para de se acovardar, para de se assegurar na pedra do fracasso. Olhe para o alto e eu tenho certeza que Jesus vai pegar na sua mão. Esse biólogo nessa tarde, a qual tirou a águia do galinheiro, esse biólogo significa Jesus Cristo na sua vida. Ele quer te tirar dessa situação, desse monte de problema e te fazer mais que vencedor. Vamos orar em nome de Jesus? Soberano Deus, Pai querido amado, nós queremos agradecer nesse dia por mais um programa Momento com Deus, por mais uma palavra a qual o Senhor nos enviou debaixo da Tua misericórdia e graça. Deus, nos ensina a cada dia, Espírito Santo de Deus, a como podemos clamar a Ti para que toda água amarga, toda situação difícil, impossível na nossa vida venha se tornar doce. Porque nós sabemos que para transformar, nós precisamos crer no milagre. E hoje nós temos muitas vezes vacilados e pensamos que o problema é maior do que o Senhor. Perdoa os nossos pecados, nos arranca do galinheiro, permita-nos vermos como servos adoradores, como pessoas que precisamos dobrar os nossos joelhos, buscar a Tua presença, buscar a Tua face e sabendo que o Senhor irá prover o milagre. Visita cada ouvinte, Espírito Santo de Deus, nessa tarde. Arranca todo espírito de covardia, todo espírito de fracasso, todo espírito de depressão, todo espírito maligno, em nome de Jesus, bata em retirada. Jesus, eu tenho certeza que pessoas de Canto Labaçúbia nessa tarde receberam de Cova Súbia a libertação, receberam a Tua presença. Fala aos nossos corações a cada dia, nos dê uma semana de vitória, guarda-nos debaixo da Tua graça, nos dê, Deus, livramentos de morte, livramentos de ciladas, e que nenhuma arma que vier contra nós venha prevalecer. Deus, que caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque servimos o bom pastor, e o bom pastor nunca deixará nada nos faltar. E que nós venhamos chegar no versículo 27, como os israelitas, na terra de Elim, aonde haverá os 12 poços, aonde haverá 70 palmeiras, e aonde nós vamos glorificar que a vitória é nossa pelo poder que há no sangue de Jesus. Em nome de Jesus, que cada ouvinte nesse dia venha receber a Tua presença, a presença do Espírito Santo de Deus. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado ouvinte. Tenhamos uma semana de graça, de vitória, de misericórdia de Deus. Tira pelo menos 5 minutos para Jesus durante o dia. Leia a palavra de Deus. Peça a Deus para falar na sua vida. E eu tenho certeza que você irá falar assim: Deus me visitou. Eu quero deixar o meu abraço
Continue orando pela irmã Silvia. E se Deus permitir, na próxima segunda-feira estaremos aqui com mais um programa Momento com Deus. Deus os abençoe e abençoe a semana de vocês. Graça e paz. Um abraço da irmã Silvia. Na frente, pensas não ter solução, Faraó aflige com suas fortes mãos, Israel clamando: o que será de nós, Moisés? Moisés estendeu seu cajado e algo aconteceu. O mar se abriu, Israel passou. Deus, Ele é o Senhor. O mar se abriu, Israel passou. Deus, Ele é o Senhor. Jeová Shalom, Jeová Rapá. Jeová é o Deus provedor. Jeová Shalom, Jeová Rapá. Jeová é o Deus provedor. E do outro lado, Miriam cantou. Só o Senhor é Deus. E do outro lado, Miriam cantou. Só Deus é o Senhor. O mar se fechou quando Israel passou. Faraó morreu e o povo se alegrou. Deus garantiu vitória e o povo então cantou: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se abriu, Israel passou. Deus, Ele é o Senhor. O mar se abriu, Israel passou. Deus, Ele é o Senhor. Jeová Shalom, Jeová Rapá. Jeová é o Deus provedor. Jeová Shalom, Jeová Rapá. Jeová é o Deus provedor. E do outro lado, Miriam cantou. Só o Senhor é Deus. E do outro lado, Miriam cantou. Só Deus é o Senhor. O mar se abriu, Israel passou. Deus, Ele é o Senhor. O mar se abriu, Israel passou. Deus, Ele é o Senhor. Jeová Shalom, Jeová Rapá. Jeová é o Deus provedor. Jeová Shalom, Jeová Rapá. Jeová é o Deus provedor. E do outro lado, Miriam cantou. Só o Senhor é Deus. E do outro lado, Miriam cantou. Só Deus é o Senhor. Você acabou de ouvir programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina. Falar com Deus.